Olá, esse é o Tirando os Pontos, Saúde Sem Papas na Língua, e hoje nós vamos falar com a psicóloga Leda Sampaio, ela que é uma grande parceira nossa, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Doutora, obrigado pelo convite. E relacionamento abusivo é muito comum na nossa sociedade ou não? É muito comum, né? Porque a gente vive uma sociedade de que hoje ela tem o tripé do controle, né? E onde tem controle tem poder. E para ter controle e poder, você passa o quê? Pelo domínio. Então, sutilmente, as relações hoje, elas estão baseadas muito mais no controle do que no propriamente o amor. Como que a pessoa controla hoje? E eu vejo assim que muitas pessoas acham normal controlar. Que horas você sai, que horas que você chega, onde que você vai, por que você não responde a minha mensagem. Isso já é uma forma de abuso ou não? A relação ela é sutil. Por quê? Porque o controle ele se esconde no cuidado. Então, ninguém... eu fico preocupada com você. Isso, eu estou preocupada, eu faço isso porque eu estou preocupada. Ninguém vê controle no primeiro momento, né? Então é porque eu te amo, porque eu cuido, eu me preocupo com você, né? Às vezes chega até a terminologia de eu tenho medo de te perder, né? Então, o medo de perder já sinaliza que você potencialmente pode se tornar um abusador ou uma abusadora, tá? Porque a relação abusiva não é só um mérito dos homens, tem mulheres abusivas, né? Então, a relação abusiva, ela permeia, independente de sexo e gênero, tá? Em relação hétero e relação homo, ali se estabelece a relação abusiva. Por que a gente fala mais do relacionamento abusivo com relação ao homem do que com relação à mulher? Por que sempre enfatiza tanto o homem, sendo que quando se fala de controle, a gente vê mais mulher querendo ter controle da situação do que o homem, né? Sim, muito boa a tua pergunta. Por quê? Porque o homem, ele é mais agressivo. Ele é mais, ele usa aquela, né, virilidade dele, né, de falar pelo tom de voz, né, e pela sociedade, né, porque o homem ele tem que mostrar força, ele tem que mostrar que tem decisão, que fala mais forte. A mulher não, a mulher ela tem controle pela sutileza. Né? Porque como na sociedade, historicamente, ela não teve voz, ela aprendeu pela sutileza, pela manipulação. Então, o controle feminino é muito mais difícil de ser identificado. Ela vai usar, né, aquele eu tô com saudade, eu tô sofrendo. Sim, né? Você não vê o quanto que eu me entrego, o quanto eu te dou, né? Então, ela joga com a culpa, né? Ela começa a fazer o homem se sentir culpado. Exato, a culpa é o sentimento, né, que faz com que você se aprisione, né? Então você às vezes não está bem numa relação, mas por quê? Pela culpabilidade que o outro te coloca, você não consegue romper, né? Então é muito comum quando existe, né, uma experiência de traição, ela é ótima, ou ele é ótimo, ele é um amor, ele perdoa. Não, ele tem o controle da sua vida, né? Ali porque ele teve uma experiência, ou ela tem uma experiência de ameaça de perder, né? E agora ela vai e joga, né? Tem gente que usa essa estratégia até na conquista, né? Olha, como que tá esse namoro? Nós estamos apenas ficando, nós não estamos. Eu preciso saber porque as pessoas estão perguntando. Já usa aquela jogada de sempre é o outro. Para tentar formalizar a relação, sim, né? Às vezes sempre é o outro, né? É possível observar que a pessoa é abusadora, é controladora logo no começo? Ou é difícil? Não, no início, quando você, né? Porque você já vai com a sua carência, né? E o abusador é um farejador, né? Ela e potencial. Então ele vai pelo nível de carência. Então quando você está muito carente, você assim é um poço, é uma vítima, assim, né? Ele te sente no ar, o cheiro, né? Então por isso que para você escapar de um abusador, você tem que se amar, tem que ter uma autoestima trabalhada, se respeitar, né? Tendo clareza de que não é o outro que te dá esse lugar de amar,
não é o outro que vai dizer se você merece ou não ser amada, esse lugar é seu. Agora, como é que ele chega? Ele ou ela é aquele que te liga 3 vezes, 4, me desculpa, Roberto Carlos, que esse cara sou eu, não, esse cara que te liga 1000 vezes, olha, pensei em você, e aí você começa, nossa, acabei de pensar em você, nossa, olha, eu pensei, essa ligação, né? A pessoa vai preenchendo todos os pequenos espaços da agenda daqui da a vida pouco, da você pessoa. está descendo do trabalho, está ali te esperando, Uhum. né? Eu resolvi fazer uma surpresa. Não estou dizendo que a paixão não seja importante, que todos nós nos apaixonamos, Sim. que o amor é lindo, que às isso é vezes quer ver importante. sempre mesmo, né? Agora, quando começa a ser um comportamento repetitivo, né, você tem que estar atento. Doutora, mas uma coisa que você falou eu achei bastante interessante. Só cai na onda do abusador, do controlador. Aliás, só cai não, pode haver exceção, tá bom, gente? Quem está com a carência em alta, quem não conseguiu se amar, se compreender o suficiente. Ou seja, vamos listar aí momentos da nossa vida que a gente pode cair num relacionamento abusivo, que a gente deve evitar, respirar um pouquinho para depois procurar se envolver emocionalmente com alguém. Então, pós-divórcio, Pós-término de namoro, um noivado interrompido, a perda de de um pai ou de uma mãe, né? E principalmente quem teve pai e mãe muito controlador. são pessoas que têm uma tendência a serem vítimas de relacionamentos abusivos. Abusivos, porque pai e mãe controladores está ensinando esses filhos que quem ama controla. O cuidado, a leitura de cuidado, de amor, né, desse homem, dessa mulher, é pelo controle. É porque ele cresceu vendo a mãe controlando o pai, ou o pai controlando a mãe e o pai controlando os filhos, Sim. Né, ao extremo. E quando ele sai de casa, ele vai procurar relações semelhantes. Semelhantes, aquele que traduz. Então, se eu tenho uma leitura de amor pelo controle, eu vou estabelecer relacionamentos controladores. Né? Então, o abusador, ele encontra um terreno muito fértil. Né? Então, aquele pai que não tem horário para chegar, né? Aquela mãe que controla até a vida sexual da filha. Né? Tem isso? Tem, claro que tem. Tem mães invasivas que entram, mexem em gaveta. A gente ainda está em 2022, que vai observando. Não tem peças privacidade. íntimas. Não tem privacidade. Então, quando não tem privacidade, né? No quarto, né? Não estou dizendo que de um adolescente, né? Que Nós estamos falando de um adulto jovem. De um adulto. Passou dos 20 anos o adulto ali. já tem, né? Mais de 18 anos. Tem. Então, quando existe isso, né? O que acontece? Essa pessoa tem uma leitura de amor pelo controle. Né? Isso não é cuidado. 5 tipos de pessoas que podem cair num relacionamento abusivo. E é por isso que às vezes quando a pessoa divorcia, a gente sempre aconselha, né? Espera um tempo, respira, vai se conhecer, coloque a sua vida em ordem, né? Porque aí vira uma bagunça, principalmente no divórcio às vezes, né? Vira uma bagunça financeira, emocional, né? O sentimento de fracasso, porque mesmo que o seu relacionamento não estivesse bom, você não casou para separar, você um dia não resolveu juntar as escovas para separar. Tá? A gente fala isso, mas ninguém tem essa expectativa, né? Você quer ficar com essa pessoa. Agora, se não deu certo, você vai ter que trabalhar a tua frustração, ver o que você errou também, não é só o outro, né? A gente ter essa maturidade para repetir e fazer diferente, ter novos erros, né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar, né, de uma relação abusiva é que muitas vezes a gente esquece de algo assim primordial, sabe? Que é o amor próprio, né? Nós não podemos, a gente só pode dar o que tem. Então, se você não se ama, né? Você não está apto a amar alguém. Às vezes a pessoa confunde a agressão, o controle por amor. Acha que aquilo é amor. Né? E fica nessa relação. E o problema nós falamos aqui de coisas sutis do controlador, mas isso pode partir para atitudes mais sérias, né? Como agressão,
Sim. Porque quando a pessoa que está se relacionando ali percebe que está perdendo o controle da situação, muitas vezes ela pode partir para a agressão mesmo. Sim, chega até a agressão física, né? Mas eu vejo que a agressão psicológica ela é muito mais danosa. Porque ela começa sempre, né? Deixa mais sequelas, né? Ela deixa mais sequelas e a pessoa, o ego mesmo, ele perde força. Não é porque a pessoa não queira. Quantos de nós não conhecemos uma pessoa e fala, mas como que ele consegue ficar com uma mulher daquela? Como que ela consegue ficar com um homem daquele? Né? Quer dizer, que não deixa ela sair, ela está dançando, está feliz, vamos embora para casa, né? O ciúme extremista. E uma característica importante de um abusador, de uma abusadora, é que ele e ela sempre vão querer isolar você. Você não pode ter relações sociais. Por quê? Porque é um território que ele perde, ou ela perde poder e controle, porque tem amigos, né? Tem familiares. Então é muito comum, né, as pessoas mudarem de cidade, né, onde ele tem o QG dele, né? O QG que eu falo é o quê? Família, estrutura familiar, ela ou ele tem, então leva com justificativa de trabalho, de estudo. Então é importante a gente olhar os nossos parceiros e parceiras com um olhar, né, não só do coração, né? Ali existe um ser humano, né, capaz de fazer atitudes que talvez você não fizesse, mas ele está defendendo, para ele, é o território dele. Então, nessa fala sua, a gente consegue enxergar a estratégia do abusador, do relacionamento abusivo, que é o quê? Remover tudo aquilo que te dá base de proteção, né? Então, que vai, os amigos, base de proteção social, para que você tenha o que fazer na ausência de uma outra pessoa, né? A base familiar, que é quem vai te dar carinho e afeto caso você fique sem um relacionamento, para que esse abusador fique sendo a única opção de carinho, afeto e entretenimento da vida dessa vítima, mais ou menos isso. Sim, só que é segurança, porque aí você fica dependendo dele. Tudo. O abusador é inseguro, né? Muito. Ele é inseguro. Ele é muito inseguro. Ele tem um medo de abandono, né? É fenomenal. É uma alma que sofre. Ele tem medo. Então, a alma que sofre, a pessoa é capaz de atos perversos. Né? A alma que sofre, ela é perversa. Né? Então, e como já dizia Freud, né? Aquilo que você reprime é o que te domina. Então, quando você reprime, quando você tem o medo do abandono, você passa a ser o perverso, tá? Então, você é capaz, sim, de proporcionar para o outro sofrimentos perversos, né? E que vai se graduando e que leva tempo para você enxergar, né? Então, é muito sutil, é muito sutil. Quem está num relacionamento desse agora, está nos assistindo e não teve a oportunidade de ter outros relacionamentos, muitas vezes a pessoa que já sai de uma família que é controladora, né? É possível passar um recado para essa pessoa? É possível sair? Casamento é isso? Não, casamento não é isso, né? Nenhum tipo de relacionamento, porque tem filhos abusivos também. Que abusa do pai e da mãe. Sim. Né? A relação abusiva pode até ser, mas isso aí seria um outro tema de um outro, porque nós vivemos uma sociedade com muitos filhos de pais divorciados, né? Onde tiveram disputas de atenção, disputa no judiciário, e que esse filho cresceu como sendo o centro, né? A centralidade. Então ele tem uma leitura de que amor é se sentir disputado, e com isso ele vai jogar. Tá? Então o que acontece? A pessoa, ela precisa de ajuda. Não vou dizer, né, que precisa de um tratamento. Não, sabe? A pessoa pode buscar um profissional, entender por que ela entra nessas relações. Mas aí por que caberia ela repete. Uma terapia de casal ou seria uma terapia individual para o abusador?
O abusador, normalmente quem vem pedir ajuda é quem está sofrendo, né? Quem está sendo abusado, né? Não aguento mais, porque Exato. vira um fardo, Quando, né? Vira um fardo, você não tem agenda, adoeceu, você não consegue, né? Adoeceu. Começa a somatizar problemas, somatizar, queda de cabelo. é dores no corpo, são dores que remédio nenhum tira dor, né? Então o que acontece? Essa pessoa ela está em sofrimento, né? Agora, ela vindo pode ser que é uma oportunidade, se ela ainda acredita nesse casamento, se ela tem esperança no relacionamento, pode trazer sim a terapia de casal, né? Os dois podem se tratarem, mas primeiramente quem está sofrendo o abuso, né? Tem relacionamento abusivo que a pessoa é muito boa em inverter a situação, né? Então a inversão de situação, ela seria capaz de enganar um profissional da área de psicologia, por exemplo? Sim. Inverter, tipo assim, falar que o outro é louco, que tá vendo coisa onde não existe. Sim, até porque Então tem que ser uma boa terapeuta. nem sempre toda vítima é vítima. Sim. Tá? Por trás de um grande discurso vitimista, de dor, de sofrimento, se esconde um carrasco. E só sabe quem convive. Então a relação que se estabeleceu, quem está de fora, ninguém pode falar de casamento de ninguém. Por quê? Muito, assim, nós terapeutas com muito cuidado, né? Por quê? Porque é um jogo que tem ali. E nem sempre é o que parece. Então tem que ter um olhar, né? Primeiro, da gente não entrar em julgamento, tomar, partido, não é isso. É olhar aquela dualidade que está sofrendo, mas mostrar o que é de cada um. Né? E se dá para conviver. Quando a pessoa não aguenta mais isso, tentou a terapia, viu que não funciona, decidiu que quer divorciar. O que seria? A pessoa está sendo um relacionamento péssimo, né? Um relacionamento abusivo, né? Que conselho você daria para essa pessoa? Quais são os próximos passos antes dela se relacionar novamente? Primeiro ela vai ter que investir nela, resgatar, né? Quando eu falo, não é só fazer uma terapia, mas começar, né, a fazer algo que ela gosta. Por quê? Porque essa pessoa que entrou numa relação abusiva, ela tem pouco contato com o prazer. Sim. Por isso que ela ficou no sofrimento, ela ficou na dor. Fica às vezes por anos, né? Sim, por anos. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes tem histórias na nossa família que já trazemos, né, de cargas ancestrais, de repetição. Mas a minha mãe foi assim, minha avó foi assim, né? Então você vai trazendo uma repetição normal, né? Inconscientemente, né? De que aquilo é normal, aquilo é uma forma de amor, aquilo é viver, né? Então, até há pouco tempo atrás, a gente via pai e mãe que não deixava a filha casar, porque quem é que vai cuidar? Né? E famílias extensas, né? Tem que ficar uma para cuidar. Da mãe. Né? Tem que ter uma para cuidar. E naquela que todas casaram? Não. Se tem uma repetição familiar, uma dessas casadas vai pagar um preço para ficar. Para cuidar do Porque inconscientemente... Porque que tem amigos ainda jovens, aí dos seus 30, 35 anos, que pensam em ter filho para ter alguém para cuidar deles. Sim. Né? Sim, tem. Isso é uma relação abusiva também. Né? Sim. É uma relação... errado, né? É uma relação que repete... É uma coisa muito comum aqui da região. Tá? O Nordeste tem isso, mas aqui Minas tem muito. Né? Quem vai cuidar? É como se tivesse que ficar. Aqui, quem está nos ouvindo da região, sempre tem uma tia que não casou. Tem que ficar. Quer dizer, essa aí, né? Ela pagou um preço. Com a própria vida. Né? Reprimindo se absteve de viver sonhos. Seu prazer, seus sonhos, porque teve que ficar. Então aí a terapia quebra. Porque aí a terapia, você vai enxergar o lugar que você está, né? Que te colocaram. Porque nós vivemos muito no desejo do outro. É uma confusão tão grande na cabeça de quem sofre o abuso, porque às vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que tiveram um relacionamento abusivo,
que partiu de pai e mãe, agora nós estamos falando, né? Que foi criado para cuidar do pai e da mãe e muitas vezes deixou de mudar de cidade, não estou falando nem de casar, né? Deixou de mudar de cidade, deixou de realizar seus sonhos. E a pessoa tem orgulho disso. Ela não percebe que ela foi abusada. Ela fala assim, eu fiquei para cuidar dos meus pais. Sim. Eu tive uma proposta de emprego para ir para tal lugar e eu voltei para cuidar dos meus pais. Sim. Né? Ela tem orgulho desse sacrifício da própria vida. Ela né? tem que acreditar nisso. Porque ela teve irmãos que também foram, trabalharam, tiveram profissões, condições financeiras de pagar cuidadores especialistas para cuidar do pai e da mãe. Então, é como se tivesse uma dívida. O pai cobrando, né? É uma dívida. Cobrando a criação dos filhos, né? Aí ele pagou minha faculdade, ele me criou. É uma dívida, né? Função de filho é dar prejuízo, gente. Não tem outra função. Não tem dessa de ter filho para cuidar de mim, para não sei o quê, às vezes nem o nosso nome leva para frente. Às vezes decide mudar o nome no meio do caminho. Então, a função de filho é a gente cuidar, a gente criar, a gente ter ali sabendo que é algo pro mundo, não é pra gente, não adianta. Eles vão fazer as escolhas dele, que não são suas escolhas, né? Porque a relação abusiva não respeita a escolha. Quer escolher até a profissão, né? Entendeu? Eu posso não concordar com a escolha do meu filho, mas eu tenho que respeitar, né? E o mal é terrível, porque depois cresce, vai se relacionar e encontra outra pessoa abusiva, controladora, né? Exatamente. Vai ser agredida, vai ser infeliz às vezes, né? E é terrível. Quem sai de um relacionamento controlador, a gente já falou, então vai ser a terapia. A pessoa sente um vazio muito grande, né, Leda? Porque o controlador ocupava todo o espaço da agenda dessa pessoa. E de repente a agenda ficou completamente vazia, né? Porque não existe mais aquela pessoa. E aí a pessoa fica no vácuo, né? Então, e aí vai fazer o que com essa agenda vazia? E aí você vê, né, aquela pessoa que para sair com os amigos, a namorada ou a esposa tem que ir, né? Às vezes você tá lá com seus amigos todos e a única figura é a sua namorada ou a sua esposa. A única mulher do pedaço. A única mulher do pedaço, né? Acha aquilo ótimo, aquilo ali é um controle, né? Que invade o espaço, né, desse parceiro, né, dela, ter as conversas que eles querem, né? As mulheres estão saindo agora também, tem uns grupos de mulheres. Sim, né, importantíssimo. Importantíssimo essa forma de se agrupar. Eu vejo que a mulher é tão reprimida que às vezes ela não marca num bar, ela marca um café na casa das amigas para não ter problema no relacionamento. Sim. Né? Porque o homem vincula que a mulher junta para sair para o quê? Para encontrar outros homens. Para encontrar, né? como se eles tivessem. Eles podem sair para falar de futebol, né? Mas as mulheres podem sair a outro universo. Entende? Mulher gosta de falar bastante. Nossa! E se o homem soubesse o ganho que ele teria e que ele tem quando a sua parceira sai para conversar com as amigas, né? Por quê? Porque a mulher tem necessidade de falar. Sim. Ela tem necessidade de falar. Ela vai suprir a carência, a vontade de conversar, que às vezes o homem não consegue assimilar tudo que a mulher fala. Sim, né? Exato. E ela quer falar de detalhes, quer falar do dia a dia, ela quer falar... Às vezes você não tem essa escuta, né? Então, é importante ela falar, né? Dica pro abusador que você daria? Bom, eu acho que a gente não tem controle sobre nada, né? Mesmo num relacionamento controlador, tem casos onde a vítima ainda consegue pular a cerca porque não aguenta mais, né? Agora, que dica você daria pra pessoa que é controladora, né? Que é abusadora? É interessante. Você falou uma coisa que é muito simbólico quando você fala assim, mesmo que seja vítima, ela pula a cerca, né? Pula, né? Mas por que isso acontece? Então, sem moralismo, por que é a traição? A traição, inconscientemente, você tem a sensação de que ninguém te controla e que você quebrou uma regra e você se sente liberta, né, de um controle nesse ato. Então, muitas vezes... Quebrando aquele o controle, né? Aquela prisão, aquele controle. Eu estou Tá quebrando uma regra. Então, tem uma demanda, né,
E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam que se apaixonaram, Cria uma história em cima cria uma de um história negócio. que às vezes, tá vendo, não deu certo. Não é. A tua necessidade, quando você teve, né, essa experiência fora do relacionamento, não tem a ver com amor, não tem a ver, tem a ver com a tua sensação de liberdade e de poder quebrar uma relação baseada no controle. A traição de quem está no relacionamento abusivo é mais frequente? Ah, sim. É bem mais frequente. É. A vítima ali pode trair mais do que E o abusador também. Por que o abusador é também. inseguro? Ele se sente o todo-poderoso. Porque ele é inseguro. Porque como ele faz, ele tem medo que faça. Entendi. Porque a gente só tem medo que E o aí ele outro vai trair. faça o que a gente faz. Porque nós somos a referência para o outro. Sim. Né? Então tem isso aí. Tá? Essa complexidade, por isso que você não pode olhar e olha, já tem um ali, já tem. Não, é um jogo da relação. E os dois têm ganhos. Ou seja, num relacionamento abusivo, a possibilidade de traição é muito grande de ambas as partes. Eu De ambas penso as que partes. sim. A Os dois têm a mesma vulnerabilidade. dica para um relacionamento saudável. Ai, olha, relacionamento saudável é respeito. É respeito. Eu achei que você ia falar que é impossível. Não, relacionamento saudável é respeito. É respeito. Você tem que ter respeito e admiração. Se você tem admiração e respeito pelo parceiro, gente, né, amor é construção. Ninguém nasce amando. Né, eu lembro, meu filho pequenininho, eu amo mamãe na escola. Ele nem sabia o que era amor, né? Então, nossos filhos vão aprender a amar, por isso que tem a leitura de amor pelo controle. Né? Nós aprendemos a amar. Porque por isso que quem teve muitos relacionamentos são pessoas muito legais de se conversar. Por quê? Porque ele se permitiu experienciar formas de amor. Né? Sim. A gente tem que desconstruir esse amor romântico de Branca de Neve, Cinderela. O príncipe só estava preso lá em cima. Entendeu? E aquele não tem, né? O amor, a gente não sabe se Romeu e Julieta era para sempre porque ele morreu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que viver, né, com uma vida prazerosa. A relação tem que te trazer prazer. Por quê? Porque temos dificuldades na vida, conflitos, né? Temos problemas familiares, problemas de trabalho, problemas na humanidade. Olha aí, Covid, né? Então pensa, se não tiver o pilar do respeito e da admiração, né? Se o relacionamento não for leve... Porque aí tem leveza, porque você respeita, você sabe... a gente tá ferrado. Você sabe que o outro tem limite, Sim. né? Peraí, não. Se ele não está a fim de falar, eu vou respeitar, né? Por que ele tem que falar na hora que eu quero? Por que eu tenho que me ouvir na hora que eu quero? O controle e o abuso, ele vai até... Ele ultrapassa o limite não só do respeito, mas ele ultrapassa até o limite do corpo, que impede a pessoa de realizar sonhos. Às vezes quer colocar uma prótese de silicone, quer mexer em alguma plástica do rosto, quer fazer alguma coisa e não deixa. Sendo que o corpo é do outro. Sim. Até o tipo de parto, por exemplo. Né? Sim, por quê? Porque tem a ver com poder. Controle é poder, né? Então, se eu acho que eu casei com uma mulher e aquele corpo agora me pertence, que você escuta... Não pode usar shortinho, não pode... Aquele corpo me pertence, né? Quem diz que aquele corpo te pertence? Entende? Então, é um ego muito imaturo. Uma ilusão. Entendeu? Porque se ele ficar internado no hospital, ele vai saber que nem o corpo dele pertence, ele é um número, tá? Então, assim, é uma ilusão muito grande. Então, são pessoas com um ego muito fragilizado, muito imaturo, que eu falo de recém-nascido, né? Recém-nascido que tudo gira em torno dele, bebê, né? Aí os filhos vão crescendo, vai vendo que o papai não é só dela, a mamãe não é só dela, também é do papai. Então ele começa a aprender a dividir. Tem irmãos, peraí, mas esse é do meu irmão, não, esse é da minha irmã. Então aprende a dividir. Uma pessoa numa relação, né? Um abusador, ele acha que tudo é dele, né? Eu vou fazer uma pequena pausa para dar um recadinho pro pessoal. Gente, quero falar para vocês da rede de laboratórios Ribeiro, tá? Então tem aí o Laboratório de São Geraldo, o Laboratório Viotti, telefone e endereço está aí na tela. São várias unidades, tem uma novíssima
aqui próximo ao Hospital da Unimed, em Poços de Caldas. O QR Code está aqui na tela, você pode já segui-los nas redes sociais no Instagram. Vou colocar também disponível aqui o Instagram da nossa entrevistada, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Leda. Doutora, o abusador, ele, quando ele tem um filho, ele consegue esquecer um pouco de abusar do marido ou da esposa? Esse abuso, ele divide um pouco esse controle? Ele não consegue dividir. Ele quer controlar tudo. Não, abusador, né? Ele não consegue dividir. Tanto que as separações denuncia, né? As separações denunciam muito isso na forma com que é conduzido o processo de divórcio. Porque onde tem essa disputa, a questão da guarda, ela denuncia ali uma relação abusiva, tá? Por quê? Porque o filho passa a ser um objeto de disputa. Tá? Ali ninguém está preocupado quem ama. Com a saúde, onde ele está feliz ou não. ou não. Tem a questão da posse. Né? Então, ou abusador ou abusadora, aí vai ter a prática de alienação parental, que aí vai repercutir no filho e na filha, e que isso quanto vai prejudicá-lo para o resto da vida. A alienação parental é uma prática tão comum, é crime. Não pode, não é isso? É crime? É configurado crime? Configurado crime. Sim. Cita exemplos bestas de alienação parental, porque as pessoas entendam que isso não é só falar mal nitidamente, né? E você acredita que tem uma grande corrente, tem deputados, né, deputadas que hoje acham que não existe alienação parental, que isso é uma desculpa para que pais pedófilos se escondam atrás de uma lei. Hoje existe essa discussão. A gente está chegando num... Tem deputados, aí tem lá, acabou, teve uma revisão agora na lei de alienação parental, porque tem uma corrente fortíssima dentro, né, da Câmara, dos deputados, senadores, né, que defendem que acabe a lei da alienação parental. Por quê? Porque é uma justificativa para manter pais pedófilos, quando não tem nada a ver, né? São coisas distintas, são bem distintas, e eu acredito que o judiciário hoje, cada dia mais, ele está, né, Mas por que se qualificando. Pais pedófilos? Porque é a guarda compartilhada, né? A alienação parental, ela, quando é identificada, para combatê-la, é o quê? A guarda compartilhada. Então, aquelas que dizem, né, ou que falam as falsas denúncias, né, de que o pai abusou da filha, da criança, né? E tira o pai do contato, né? Entendi. O que acontece? Quebra a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, independente, permanece, né? Então, o que acontece? A gente, como se você tivesse um pai pedófilo, né? Isso iria mudar alguma coisa, porque o seu pai é pedófilo. Sim. Como a Glícia Brasil, uma psicóloga, né, do Rio de Janeiro, ela fala: seu pai está preso e é um pedófilo. Não vai mudar. Esse quando filho... identifica algo grave assim, acontece realmente a separação da guarda, não tem jeito, mas é feita uma análise. Tem medida protetiva. Tem outra jogada. Outra coisa, mas hoje... A alienação parental ela é bem mais simples ela que sutil. Isso. Ela é sutil. Vai falar assim, olha, seu pai é um bagunceiro, ou sua mãe faz tudo errado. E tem uma questão mesmo, muitas vezes, com a figura masculina. Sim. Tem muitas vezes, né? Com questões masculinas. Né? Você vê até no nome do filho. Né? A gente vê... Júnior, filho. Não, às vezes você vê o nome, né? Como que está sendo colocado o nome e sobrenome, como que se coloca a figura do masculino ali, do feminino. Então é muito sutil. Isso muito implícito, e você já vê ali o lugar do homem e o lugar da mulher, tá? Entendi. Quando até vai ser pai e mãe, tá? Então é muito sutil. Então tem a questão da negação do pai, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente pode estar abusando, né, dos filhos, né? Por quê? Quando ninguém tira o sobrenome de um pai.
Hoje, pela lei, você pode, com a convivência, né, a paternidade aí, afetiva, você pode colocar o nome do padrasto, seu sobrenome, inserir, mas não vai tirar. Mas você escuta uma mãe falando, mas eu queria tirar. Entendi. Então, quer dizer, quando uma mãe fala que quer tirar, primeiro que esse filho que vai decidir. Gente, mas um filho que escuta isso... A gente vai ter que dividir isso daqui, doutora, colocando relação abusiva entre pai e mãe e depois relação abusiva com o casal. Por enquanto, a gente deu uma pincelada sobre relação abusiva de casal e de pai e mãe, né? Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou parar por aqui. Mas no próximo episódio aqui do Tirando os Pontos, a gente grava e fala sobre relação abusiva com os filhos e como evitar isso, que é o abuso com os filhos. Porque às vezes nós que somos pais achamos que estamos fazendo o nosso melhor e na realidade nós estamos significando na cabeça da criança um monte de trauma que vai levar para o resto da vida, e quando ela crescer ela vai sofrer no relacionamento, no emprego, no trabalho, insegurança, né? Um monte de coisa, né, doutora? Verdade. É como se ela tivesse que levar para a vida, né, o fracasso dessa relação, que esses pais não tiveram maturidade para assimilar. Tem gente que está assistindo o vídeo falando assim, tá vendo, é isso mesmo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do mundo, o casamento é isso mesmo. Não, dá para mudar, dá para cortar ciclos. Eu costumo dizer que independente da sua religião, na vida em que nós estamos, a gente deve tentar romper o ciclo, né, doutora? Rompe o ciclo de agressividade, rompe o ciclo de abuso, né? Existe a culpa. Procura uma nova vida. A culpa existe. Eu não sou dessa corrente aí que não existe culpa. Sim, existe a culpa. culpa. Existe. Agora, ela não pode te conduzir. Pode continuar, e não pode seguir em frente. Isso, eu posso fazer um caminho diferente. Sim. O meu pai errou comigo, a minha mãe errou comigo, mas eu posso fazer um caminho diferente. Eu não posso ficar na culpabilização, porque senão eu não vou viver, eu não vou ter prazer na vida, não vou crescer. Sim. Né? Então, a culpa, ela existe sim, não tem que negar. Né? Essa coisa aí que hoje a gente vê um modismo, um psicologismo de perdão geral, perdoar. Não, sabe? Não, tem culpa, a gente tem que assumir a nossa culpa, reconhecer nossa limitação e fragilidade humana, sim, e tocar para frente, não ficar na culpabilização. Tentar não repetir. Porque aí se eu ficar na culpa, eu vou repetir. Mas não adianta eu apontar o dedo para trás e não mudar. E quando eu estiver te apontando, eu não vou mudar. Eu só vou mudar o dia que eu assumir que eu também tenho culpa. Sim. Você teve a culpa, mas vamos tocar. Eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Tá certo. Tá aí o recado da doutora Leda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse aqui é o Tirando os Pontos. Saúde sem papas na língua.